Olá, pessoal. Aqui em nossos estúdios está o Maurício Brusantini, ele é consultor financeiro e vamos fazer um bate-papo com ele, falar, né, da projeção da inflação, como será para 2020, como foi agora será para 2021, como foi agora em 2020, né? E qual a projeção de rombo de contas públicas, né? Devido à pandemia em 2020 e 2021. Então, gente, é uma matéria muito importante. Não sai daí, fica aí com a gente até no final. Bom, vamos lá. Oi, Maurício, tudo bem com você? Olá, Irene, boa tarde, tudo bom? É um prazer estar aqui novamente com você, é sempre um prazer aí ser convidado por você. E boa tarde aí também para os telespectadores aí do Facebook aí do programa. Maurício, qual a projeção da inflação para 2020 e 2021? Você pode falar isso para a gente? Tá. Primeiramente, eu gostaria de esclarecer aí para o público o que é a inflação, né? Como é que ela é calculada. Então, a inflação não é igual para todos. Tá? Então, hoje você tem aí mais de 15 índices aí para medir a inflação. Por exemplo, você tem o INCC, né, Índice Nacional da Construção Civil, que ele é um índice para medir a inflação da construção civil. Você tem o IGPDI, você tem o IGPM, você tem o IPCA. Então, a inflação de uma pessoa para um salário mínimo não é igual à inflação de uma pessoa para 40 salários mínimos. Os produtos que ela consome são completamente variados e o peso que tem cada produto para cada família é diferenciado. Hoje, os índices de inflações mais comuns que tem aí, que as pessoas medem, é o IGPM, né, pela Fundação Getúlio Vargas, e o IPCA, que é da FIPE, né? Esse é o índice oficial do governo, para reajustes e tudo mais. Por exemplo, o aluguel, normalmente, ele é corrigido pelo IGPM, né? O salário mínimo é pelo IPCA. Então, vamos deixar bem claro o que é inflação para as pessoas, tá? Por exemplo, a pessoa às vezes fala, o arroz subiu 100%, tá? Mas 80%, 40%, isso não significa que para uma pessoa de 100 salários, de 40, 50 salários mínimos, vai ter o mesmo peso do que uma pessoa de um salário mínimo. Então, vamos trabalhar aí com o GPM, que é o índice de preços do atacado, que tem muito peso sobre a variação do dólar, né? Então, ele é completamente diferente do IPCA, que o IPCA é o índice de preço do varejo, né? Ou seja, supermercados, o que as pessoas consomem, pessoas de 1 a 40 salários mínimos, né? Por exemplo, o IGPM deu 3 e pouco esse mês, só que o IPCA deu 0,24. Por quê? Porque com a alta do dólar, primeiro isso é repassado para o IGPM, para o atacado, né? E o que está acontecendo? O varejo, ele fica com esse aumento e não consegue repassar para a população. Então, o IPCA hoje, último mês, ele variou 0,24, né? A projeção para esse ano, com todos os itens aí certos e tudo mais, né, não ter nenhum sobressalto em algum item, ele está por volta de 2,20. Para 2021, o IPCA está falando em 3%, tá? O IGPM já é mais difícil de você projetar para frente, por quê? Porque é de acordo com a variação do dólar, e o dólar hoje ele é flutuante, né? Então, o que acontece? É mais difícil você fazer uma projeção do IGPM para frente, tá? Então, o que acontece? Quando você passa do IGPM, né, começa a dar uma inflação alta no IGPM, daqui 3, 4 meses pode vir a acarretar no IPCA, entendeu? Então, hoje, o IPCA está projetado para 2020, 2,2 mais ou menos, e para 2021 aí o mercado está falando em 3%. Ok? Ok, Maurício. E também qual que é
proporção de crescimento para 2020 e 2021. Ah, ok, vamos lá. Como eu já falei na última entrevista que eu dei para você, Irene, isso vai depender muito, né, da abertura, né, como está sendo feita a abertura, como é que o pessoal vai reagir à abertura e tudo mais. Ela tem uma variação. Hoje o mercado prevê que nós vamos ter uma queda de 4% esse ano e um crescimento de 3,2% ano que vem. Esse é o mercado. O que eu estou sentindo é o seguinte, com a abertura, né, parece que está tendo uma boa reciprocidade aí do consumo. Por quê? Porque a venda de carros, por exemplo, é o terceiro mês consecutivo que ela bate em alta. A material de construção, por exemplo, ela está tendo alta de mais de 10%, né, todo mês. Então, eu, pessoalmente, acredito que se tiver uma abertura, como está tendo, se não tiver um novo fechamento, se a população aí acreditar um pouco mais, porque a economia, ela gira em torno de credibilidade, né? E parece aí que o índice de credibilidade aí, para os próximos meses, está alto. Outra coisa que tem que ser levada em consideração é do crescimento deste ano e do ano que vem. As reformas administrativas, a reforma tributária. Eu acredito que se for feita essas reformas administrativas, né, que possivelmente possa vir a passar esse ano, eu não acredito na reforma tributária para esse ano. Mas se passar a reforma administrativa para esse ano, tiver esse índice de abertura como está tendo, o índice de confiança no mercado crescendo, eu acredito, pessoalmente, que não caia nem 4% esse ano. E que o ano que vem cresça, sim, mais do que 3,2%. Essa é a minha projeção pessoal, que eu estou sentindo do mercado, tá? Mas existem várias variantes aí que a gente vai ter que aí tomar cuidado, né? E vamos ver se vai ser feito, né? A abertura gradual, talvez um pouco mais rápida, como está sendo, a confiabilidade do mercado, que parece que está voltando a confiabilidade do mercado, as reformas administrativas e a reforma tributária para o ano que vem, né? Aí vai criar um cenário muito bom aí para a economia, né? Então, eu acredito, sim, se for feito tudo isso, a gente não caia nem 4% esse ano e que a gente cresça mais do que 3,2% ano que vem, tá? Então, a gente tem que ir seguindo, porque a economia é dinâmica e a economia, ela gira em torno de credibilidade, né? Em torno de confiança. Se continuar essa confiança, aí a gente tem um futuro aí interessante pela frente. E essa confiança, né, ô Maurício, é o que faz com que então a nossa economia decola, né? Então que a gente precisa aí, né, manter aí, né, esse ritmo para que o país decola também, né? Exatamente. A economia gera basicamente em confiança. As pessoas com confiança, elas consomem mais, elas investem mais, porque o investimento aí é muito importante também para o crescimento, né? As pessoas tiram os projetos do papel e começam a ser feitos. Então, a economia é um fator muito importante da economia aí, é a confiança e a credibilidade aí que está sendo dirigido aí por pessoas competentes. Maurício, as pequenas empresas, elas são tem um movimento muito grande no país, né? E elas têm uma dificuldade enorme para conseguir crédito, né? Tem dificuldade. E como trabalhar com essas empresas para que elas consigam seus créditos e ficar atentos também para que elas não venham a falir até depois, dentro dessa pandemia? O que essas empresas devem fazer para restaurar e também melhorar e acompanhar esse crescimento da economia? Vamos lá, Irene, são duas perguntas, eu vou uma de cada vez. A primeira é a política de crédito. A política de crédito, o governo aí fez o subsídio, não seria um subsídio, seria uma garantia aí desse Pronamp, né, que é a garantia do governo,
ele soltou no mercado 32 bilhões de reais. O BNDES soltou mais 40 bilhões de reais, né? Mas não é o suficiente aí porque o mercado precisa, tá? É muito pouco porque o mercado precisa, tá? Então, isso aí é que nem gota na frigideira, né? Ele veio, já pegou, já acabou, né? Então, a gente vai precisar, sim, dos bancos privados também. E como é que funciona a política de crédito dos bancos privados? Os bancos privados, hoje, o empréstimo é um produto do banco privado. Tá? Então, o que acontece? Quanto menor a garantia que você der, maior fica a taxa de juros e mais difícil fica para você obter crédito. Por que esse crédito do Pronamp veio tão rapidamente, né, e com uma taxa de juros bem baixa? Porque o governo garantiu esses empréstimos, o governo entrou como um garantidor desses empréstimos. Então, se o banco não receber, o governo garante. Tá? Por isso que veio com uma taxa de juros tão baixa, né? E veio e já acabou praticamente. Por quê? Porque não foi o suficiente. Os bancos hoje, devido ao mercado, como já tinha falado na entrevista anterior, o mercado hoje ele está melhorando, está tendo um horizonte melhor. Hoje nós já temos aí uma taxa de juros de longo prazo aí definida. Então está melhorando. No entanto, o crédito para o consumidor já está melhorando, mas ainda precisa melhorar muito mais. O que vai acontecer? Você só vai conseguir esse crédito quando tiver uma garantia de recebimento maior lá para frente, tá? Hoje você até consegue, nós não temos hoje uma crise financeira, o banco não tem dinheiro. Não é isso. Na verdade, o banco está receoso de emprestar, sabendo se ele vai ou não receber. Conforme aumenta o risco de recebimento, aumenta a taxa de juros. Por isso, o cheque especial é bem mais caro do que o empréstimo para capital de giro. Por quê? Porque é o risco de recebimento. Eu acredito também que o banco tem sim caixa, tá? Ele tem muito caixa, ele só está um pouco receoso de jogar todo esse dinheiro no mercado, sabendo se vai ou não receber esse dinheiro lá na frente. Mas eu acredito que com o passar do tempo vai se ficando mais fácil aí obter crédito. Nos próximos meses aí vai ficar mais fácil. Naquela vez que nós conversamos estava difícil, já aumentou um pouquinho melhor o crédito dos bancos. Mas nós não vamos conseguir diminuir essa política, diminuir esse déficit da política de crédito sem a cooperação dos bancos privados também, tá? Só os bancos públicos não vai conseguir suprir o mercado. Então nós temos aí também, temos que contar com os bancos privados também, tá? Essa é a política de crédito, né? O que hoje a empresa precisa saber, né, para não acontecer aí um default, aí, alguma coisa nesse sentido. Eu vou falar 3 itens, ele não é em ordem e ele não é sucessivamente. Você precisa ter os 3 ao mesmo tempo. Tá? Primeiro, você tem que fazer uma política de custos, né, fazer um estudo de custos na sua empresa, muito bem, tirar o ponto de equilíbrio dessas empresas. O que é o ponto de equilíbrio? As pessoas no mercado conhecem por break-even, né? O que é isso? É o quanto a tua empresa precisa faturar, né, para que você aí consiga dar, não aconteça de você ter um déficit e quebrar. Então, você tem que ter um custo muito bem elaborado, tirar o ponto de equilíbrio, ou break-even, como quer que seja chamado, e um fluxo de caixa. O fluxo de caixa é liquidez da empresa. Liquidez da empresa. Se você não formar esse fluxo de caixa, a empresa pode vir a ter uma falta de liquidez para frente. Só para você ter uma ideia, nos estudos que tem, acho que todo mundo conhece os estudos, nos primeiros 5 anos de uma empresa, né, falam 70% das empresas morrem, né? Esse estudo todo mundo conhece.
Mas desses 70%, na faixa de 60%, 65%, elas quebram por falta de um estudo de custo, ponto de equilíbrio e fluxo de caixa. Esse é o sistema básico do que a empresa precisa. Isso é o básico do que a empresa precisa. Ela precisa saber disso de qualquer maneira, tá? Daí o pessoal fala, o pessoal do comércio, eles usam muito essa. Ah, mas eu compro um produto por 100 e eu revendo por 200. Meu lucro é 100. Não, não é. O seu lucro não é 100. Você tem que tirar o seu custo fixo, o seu custo do prédio, funcionários e tudo mais. E se você não vendeu o suficiente, você não cobra esse custo fixo, tá? Então, as pessoas têm uma falsa ilusão no comércio. Ah, eu compro por 100, vendo por 200, estou tendo lucro. Não, você tem que montar o seu ponto de equilíbrio, tá? Esse é um erro básico. Segundo erro básico, às vezes, as pessoas montam as empresas e ela não faz esse fluxo de caixa para ela suportar aí 4, 5, 6 meses aí abaixo do ponto de equilíbrio. Então, também tem que ficar muito atento. Eu estou falando uma questão muito técnica, mas vou dar alguns exemplos básicos, tá? Por exemplo, essas empresas que ficaram no comércio aí 5 meses parada, né? Elas estão sem caixa. Hoje, elas não têm caixa, né? Ou seja, ela não tem dinheiro para pagar o funcionário, ela não tem dinheiro para pagar o aluguel, ela não tem... O que tem que ser montado nisso aí? Você tem que pegar um empréstimo, um caixa para você repor esse caixa, para você suportar aí mais 3, 4 meses, para que você volte ao teu ponto de equilíbrio novamente, né? Então, esse estudo tem que ser feito e tem que também buscar este empréstimo também, ou buscar esse capital em um sócio, em um empréstimo, em algum lugar, né, com uma taxa de juros que caiba no teu fluxo de caixa. Entendeu? Não adianta também você emprestar um dinheiro sendo com uma taxa de juros muito alta ou com um prazo muito curto, onde não caiba no teu fluxo de caixa. Entendeu? Então, as empresas elas têm que ter esses 3 itens muito bem definidos, né? Alguma pergunta, Irene? Então, não, tô indo bem, tô super, tô aqui concentrada, né? É que eu tô querendo entender, né? Que como não, como as empresas elas não têm um fluxo de caixa, então se elas querem montar também, outras empresas estão montando, a gente sabe que tem esses 5 anos para virar, então ela tem que ter um capital de giro, é isso, ela tem que ter esse capital de giro, ela nunca pode montar uma empresa, Maurício, sem ter nada, né? Porque ela tem que ter essa consciência que ela demora um certo tempo para virar. E buscar esse recurso, que nem você está falando, principalmente essas que estão agora sem caixa nenhum devido à pandemia, né? Tentar buscar esse crédito junto ao governo, mas não é fácil buscar esse crédito, porque, como você disse, nem todas têm a credibilidade, né? Para ter esse empréstimo, porque quanto mais credibilidade, menos é o juro, não é verdade? E aí, como fazer essas empresas para voltar a funcionar, tudo certinho? Vamos lá. Capital de giro nada mais é do que uma prática do fluxo de caixa. Às vezes a gente fala em fluxo de caixa, as pessoas não entendem, mas é o capital de giro. Você tem toda a razão, né? É o capital de giro para ela girar, né? Como eu falei, o Pronamp aí, o governo já deu todo o subsídio, o BNDES, então tem que buscar, né, e tem que fazer um estudo. O que acontece? O banco quer saber se ele vai receber. Então você tem que fazer esse estudo e passar esse estudo para ele, para que ele tenha certeza que ele vai receber. E isso é de banco para banco, né? Você tem hoje a Caixa aí, que ela está fazendo aí para o pequeno e microempreendedor, aí ela está ajudando bastante, você tem a Caixa. Só que você tem que chegar no gerente, você tem que chegar onde você tem conta, e você tem que mostrar para ele que ele vai receber esse dinheiro, tá?
E às vezes nem sempre você consegue fazer esse estudo, ou consegue aí dialogar com o banco a ponto dele acreditar que você vai pagar. Então, veja bem, é como vender uma mercadoria, tá? Eu vou vender uma maçã, ou eu vou vender à vista, ou eu vou vender a prazo, sabendo como que eu vou pagar, que eu vou receber, entendeu? O banco é a mesma coisa. O que ele quer saber é se ele vai receber futuramente. Então, a obrigação, o dever de casa do pequeno, do médio, é entrar no estabelecimento de um banco, Caixa, Banco do Brasil e os bancos privados, né? E mostrar para o gerente, né? E demonstrar que ele vai receber esse dinheiro. Esse é o principal problema. Segundo, hoje quem está ajudando bastante aí os pequenos e médios aí, que a Caixa Econômica ela não é um banco praticamente comercial, é um banco de fomento, né? E hoje ela está com práticas aí, eu não estou fazendo propaganda, tá? Eu não sou nada da Caixa, tá? Deixa bem claro. Mas hoje ela tem uma característica aí de estar ajudando aí o pessoal do pequeno, médio, né? E existem também aí outros bancos privados, até fundos de investimento hoje, né, que hoje eles estão liberando aí recursos aí para pequena e micro, pequena e média empresa, tá? Mas isso não é uma lei, uma regra para todos. Cada um vai ter que se enquadrar na tua regra, entendeu? Não tem uma formulazinha, eu vou fazer isso para todos. Não, você vai ter que pegar a sua pastinha, vai ter que ir conversar com um banco, conversar com outro banco, ver o que pode fazer, qual a menor taxa de juros. É uma negociação comercial, né? E é de banco para banco, de estabelecimento para estabelecimento, tá? Então não é uma regra geral para todos. Esses auxílios do governo foram uma regra de uma taxa de juros fixas, né? E liberou, né? Mas quando você se trata de banco comercial, que você não tem esse subsídio do governo, você tem que aí negociar banco a banco, negociar com estabelecimento. Você pode hoje também puxar um investidor que venha investir na tua empresa. Então, a busca por esse recurso, ele é 95% esforço e 5% aí só talento, tá? Então, você vai ter que pegar a sua pastinha, ir de banco em banco, ver cada banco, cada taxa de juros, quanto prazo de pagamento e tudo mais, tá? Não existe uma regra geral, uma regra de bolo geral. Isso é de empresa para empresa, ela vai ter que demonstrar qual a saúde financeira da empresa dela e tudo mais. Ok, aí é feito um estudo juntamente, né? Para isso é bom que as pessoas busquem um consultor financeiro, né, Maurício? Assim como uma empresa especializada que ajuda eles correr atrás desse recurso, como conduzir tudo isso. Não estou certa disso? Porque sozinho eles não vão conseguir nada, até porque talvez eles não tenham uma prática para saber, não sabe nem começar, né? Vamos dizer assim, não sabe nem começar, como você dá um projeto na mão de uma pessoa leiga que ela não sabe nem ler o projeto. Então, eu acho que tem que ser aí uma consultoria, né? Para que eles possam aí conseguir a consultoria auxiliar esse processo com cada um, né? Para isso, devem buscar, sim. Estou correta? Está super correta, Irene. As pessoas, às vezes, ficam ressentidas ou não procuram um profissional. Nos dois itens que eu falei para vocês, se a empresa ela não consegue fazer sozinha, ela deveria procurar um profissional. Primeiro, a parte de custo, fluxo de caixa e o break-even. Isso, se a empresa não sabe fazer, busca um profissional para fazer isso para a empresa. Isso é muito importante para a empresa. E buscar crédito, às vezes a empresa tem crédito já automático aí, né? Mas quando ela não tem, ela buscar essa projeção que ela precisa, buscar cada banco, fazer essa negociação, é interessante sim ter um profissional aí que esteja orientando a empresa para quem não sabe aí, está buscando isso aí.
tem toda a razão, Irene, é mais ou menos isso aí. Às vezes as pessoas acham, a pessoa, eu vou pegar um consultor, ele não vai fazer nada e tal. É que não sempre falo, né? Existem duas pontas aí, né? Um bom consultor, ele se paga. Agora, existe também de você pegar um mau consultor e dar um problema seríssimo, tá? Existem esses dois tipos. Em qualquer profissão, não só de consultoria, existem esses dois tipos. Então, eu aconselho também você avaliar a pessoa que você está pegando, avaliar a empresa que você está pegando, ver o histórico, ver como é que é. Ter muito cuidado, sim, em contratar esse profissional, para que depois não venha aí dar problemas mais para frente, tá? Mas você está coberta de razão, Irene. A pessoa que não conseguir fazer esses dois itens, ela tem sim que buscar um profissional para fazer, tá? Então tá aí para vocês que queira aí, né, dar a volta por cima, não desespere, né? Busca junto às empresas credenciadas, uma consultoria financeira e vai atrás, porque qualquer coisa que você for começar a montar de novo, você vai ter o mesmo problema. Eu vou fechar porque eu não aguento mais, desanimei. Eu tinha loja de sapato, agora eu vou voltar com loja de roupa. Gente, é o mesmo problema, você vai começar tudo de novo, então busca a consultoria para a sua, né? Se você já está consolidado aí no seu ramo, busca e lute com alguém que te ajude, eu tenho certeza que vai sim mudar a situação. Maurício, mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Nosso tempo já está dando, né? O que eu queria acrescentar é o seguinte, quando você fez uma última pergunta, só respondendo a tua última pergunta, a pessoa fala assim, eu vou fechar essa empresa, mas no Brasil, empresa tem custo e custo muito alto para fechar. E você fechando essa empresa, você não tem uma projeção de ganho futuro e você vai ficar com uma dívida, né? Então você vai ficar com dois problemas, né? As pessoas acham assim, eu vou fechar de hoje para amanhã. Não é bem assim. Até para fechar, você tem que ter dinheiro para fechar ela, senão você vai ficar com uma dívida monstruosa e você vai perder aí o seu ganha-pão, né? Então, até para fechar, tem que se pensar muito bem, tá? Então, nesse sentido, é preferível, sim, você estar coberta de razão da nova, Irene, que é preferível você tentar salvar a empresa que você já tem, que já tem aí um know-how, que já está no mercado 10, 20, 30 anos, e você simplesmente falar, eu vou fechar essa e abrir outra. Porque a dificuldade para você abrir outra, com essa empresa fechada, e você deixando dívida nessa empresa, vai ser redobrada. É isso. Então, Maurício, é o nosso muito obrigado pela sua participação aqui no programa Irene no Ar, tá? Mais uma vez, né, gente, com o Maurício aqui, consultor financeiro, falando aí sobre como ficaria agora a inflação para 2021. E você que perdeu, você pode ir lá no nosso site www.irenoar.com.br e acompanha toda a nossa matéria por lá. Obrigado, viu, Maurício? Muito grato por você ter vindo no programa. Pode continuar. Eu que agradeço, tá? Agradeço todos os telespectadores, agradeço essa oportunidade aí de você estar me dando esse espaço aí para falar com você e com o pessoal, tá? Eu agradeço muito, tá? Muito obrigado, até mais.